A expressão para força é dada pela lei de Coulomb, cujo módulo é obtido pela equação 21.4, sendo r a distância entre as partículas. O módulo de FAB é igual a 1 sobre 4πε0 multiplicado pelo módulo de QA vezes o módulo de QB dividido pelo quadrado da distância entre as duas partículas. Como a carga da partícula 2 é o triplo da partícula 1, ignorando o sinal, pela equação 21.4, conclui-se que a partícula 3 deve ficar mais próxima da menor, ou seja, da partícula 1, diminuindo a distância e, por consequência, o denominador na fórmula, permitindo que a força exercida por Q1 se iguale a de Q2 e o somatório seja nulo. E como as partículas têm sinais opostos, uma irá repelir, empurrar, e a outra atrair, puxar, se Q3 estiver entre Q1 e Q2, as duas componentes do eixo x apontam para o mesmo sentido. Logo, a componente x da força resultante não vai ser igual a zero. Se a partícula 3 for negativa, então as duas forças apontam para a esquerda, e se a partícula 3 for positiva, as duas forças apontam para a direita. A coordenada x da posição também não pode ser a mesma que a da partícula 1, pois neste caso haverá apenas uma componente x da força, de Q2. Agora, analisando as forças em um ponto à esquerda da partícula 1 e acima do eixo x, a representação com fidelidade no tamanho dos vetores mostrará que a resultante nula não é possível acima do eixo y e, por consequência, também abaixo. A situação ocorre somente quando os vetores forem opostos, ou seja, formarem um ângulo de 180 graus entre si. Portanto, quando as partículas forem colineares. Para comprovar isso matematicamente, é possível formar um triângulo retângulo com o vetor força gerado por cada partícula e suas componentes. Em ambos, a base é a distância horizontal e o outro cateto a coordenada y, chamada de altura h. Então, decompondo as forças por relação de triângulos, F31x está para L0, como F31 está para a hipotenusa. F31y está para H, como F31 está para a hipotenusa. Note que F3y tem o sinal negativo porque aponta para baixo. E assim também é feito com as componentes de F32. Então, o vetor resultante, arbitrando o sinal da terceira carga, é F3 igual a F31 mais F32. Expandindo para as componentes, a componente x é F3x e a componente y é F3y, a primeira é igual a F31x mais F32x, e a segunda F31y mais F32y. Usando a lei de Coulomb para a força, o módulo de Q3 e o denominador 4πε0 são comuns, então eles podem ser evidenciados. E isso multiplica o módulo de Q1 dividido pelo quadrado da distância entre as partículas 3 e 1, e isso multiplicado pelo termo obtido na relação de triângulos. O termo em evidência também multiplica o negativo do módulo de Q2 dividido pelo quadrado da distância entre as partículas 3 e 2, e isso multiplicado pelo termo obtido na relação de triângulos. Como a componente tem que ser igual a zero, o termo em evidência passando para o outro lado da igualdade é anulado,
uma vez que qualquer número multiplicado por zero, ou então zero dividido por qualquer número, é igual a zero, tem-se a primeira equação simplificada. E fazendo o mesmo procedimento para a componente y, tem-se a segunda equação simplificada. Usando os valores fornecidos no enunciado, é possível reduzir para apenas duas variáveis cada uma das equações. O termo 10 na menos 6 das cargas também pode ser desconsiderado porque ele é comum aos dois termos. Então, passando para o outro lado, como ao número zero, elimina-se o termo 10 na menos 6. Então, fazendo L0 igual a x e h igual a y, é possível aplicar as funções em um programa ou site para plotar os gráficos, por exemplo, com o GeoGebra. A análise do gráfico consiste em observar se há intersecção das funções no ponto z igual a zero, uma vez que o valor de z em cada função corresponde à componente da força. Analisando o gráfico, não há intersecção em z igual a zero. Portanto, o sistema não tem solução, ou seja, a força resultante é sempre diferente de zero, o que é válido também para a situação abaixo do eixo x. No GeoGebra, o eixo x é o vermelho, e o eixo y o verde. Então, representando a componente x da força, o gráfico em verde, verifica-se que não há nenhum ponto em z igual a zero, sendo z o eixo da cor azul. E em roxo está a equação da componente y da força. Então, se houver um ponto em que a resultante seja nula, há somente coordenada x, confirmando o fato de que as partículas devem ser colineares. Então, posicionando a partícula 3 a uma distância L0 da partícula 1 e sobre o eixo x, é possível escrever a equação pela lei de Coulomb, considerando que a partícula 1 atrai a partícula 3 e a partícula 2 repele por ter o mesmo sinal. Novamente, simplificando o termo em evidência, passando ele para o outro lado, tem-se que o módulo de Q1 dividido pelo quadrado da distância L0, menos o módulo de Q2, dividido pelo quadrado de L mais L0, é igual a zero. O módulo de Q1 dividido pelo módulo de Q2 é igual a 1/3. E usando valores, L0 é aproximadamente 13,66 centímetros. Assim, a coordenada x da partícula deve ser de aproximadamente menos 13,66 centímetros. E conforme observado anteriormente, a coordenada y é igual a zero.